Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso retorno. Então, agora a gente vai dar continuidade à concordância, só que agora a gente vai ser concordância verbal. Então, como os verbos têm que reagir em diferentes tipos de frases. Então, aqui a gente vai falar sempre dos verbos. Então, vamos lá, concordância verbal. Concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Então, número, se é singular ou se é plural, pessoa, se é primeira, segunda e terceira. Então, vamos lá, esquema básico, como que funciona, né, para a gente lembrar. Se o sujeito é simples e está no singular, o verbo vem no singular. Se o sujeito é simples no plural, o verbo vem no plural. Ou sujeito composto, o verbo vem no plural. Exemplo, sujeito simples singular. Márcia é o meu sujeito, então é uma pessoa só, simples, está no singular, conversa muito bem. Então, o verbo vem no singular. Sujeito simples ou sujeito composto, verbo sempre no plural. O amor e a virtude são essenciais. As escritoras, então o sujeito está no plural, o verbo automaticamente vem para o plural. Esse aqui é o melhor dos mundos. Se a gente tivesse só isso aqui, para nós estava lindo. Só que tem algumas regrinhas, né? Então a concordância é feita preferencialmente com o núcleo do sujeito. Há casos, no entanto, em que ela será facultativa. Então, o núcleo do sujeito é o seguinte, para quem ainda não chegou, talvez, lá na sintaxe. Então, nós temos o amor e as virtudes. Núcleo do sujeito é a parte principal, sem nenhum complemento, sem nenhum acompanhante. Então, aqui nós temos os núcleos, amor e virtude. Então, nós concordamos o verbo com os dois núcleos. Mas isso é para a gente ver um pouquinho lá na frente, só para você não esquecer. Então, lembra que o básico é isso. Se o sujeito é simples e está no singular, o verbo vem no singular. Se o sujeito é simples e está no plural, ou o sujeito é composto, o verbo tem que estar no plural. Essa aqui é a nossa primeira, né, eu acho que é a nossa regra geral para verbo nesse caso. Concordância facultativa, ou seja, que pode ou não acontecer, fica a sua escolha. A concordância poderá ser um conjunto ou um termo mais próximo das seguintes situações. Eu fico alterando a telinha aqui, eu não sei se para vocês aparece, eu acho que não, tomara que não. Mas se vocês não verem a diferença, tá ótimo. Sujeito composto e pós-posto ao verbo. Lembra, pós-posto é aquele que vem depois. Pode concordar com o núcleo mais próximo. Faltou para aquele rapaz coragem, perseverança e competência. Então, nós temos aqui faltou. Então, aqui nós pegamos só o núcleo. Então, aqui, o que faltou? Coragem, perseverança e competência. Então, aqui nós pegamos só o núcleo do mais próximo, do primeiro. Então, faltou coragem, perseverança e competência. Sujeito composto formado por núcleos sinônimos ou quase. Descaso e desprezo. Marcou ou marcaram o seu comportamento. Sujeito composto formado por núcleos em gradação. Podem concordar com o número mais próximo. Com você, uma hora, um minuto, um segundo, me satisfaz, ou me satisfazem. Coletivos e expressões partitivas com conjunto adnominal no plural. A maioria dos acadêmicos deixou o recinto. Grande parte das pessoas compareceu ou compareceram o debate. Metade dos deputados absteve-se de votar, ou abstiveram-se. O cardume de piranhas tem, ou tem no plural, e observe muito isso aqui. Então, quando aparece o tem com acento circunflexo, que eu estou falando dele no plural, provocado prejuízos. Então, são expressões de adjunto adnominal. Então, aqui nós pegamos a maioria, grande parte, metade. Então, aqui nós temos que também pode ser. O que é mais fácil nessa questão aqui? Sempre concorda com a quantidade. Então, por exemplo, faltou para aquele rapaz coragem, perseverança e competência. Tem mais de um termo. Para não te confundir, concorda com tudo. Então, faltaram para aquele rapaz coragem, perseverança e competência. Então, o segundo ali, descaso e desprezo. Então, estou falando de duas coisas. Estou falando de duas coisas? Marcaram. Então, isso aqui é muito para confundir. É facultativa, mas para questão de prova, sempre pensa que você tem que colocar no plural. Casos especiais. Um dos que é facultativa. Carlos é um dos que defende a ética das empresas. Então, nesse caso, então anota aí, o que são casos especiais para caso verbal? Então, quando aparece o termo um dos que,
o verbo pode vir no singular e pode vir no plural. Se houver substantivo, ficará no singular, caso a ideia expressa seja atribuída apenas a ele. A lua é um dos corpos celestes que desperta o suspiro dos namorados. Então, apenas a lua tem essa característica. Então, se eu tenho um substantivo, logo depois, ou estou falando de um substantivo, então ele fica no singular. A lua é um dos corpos celestes que circundam a Terra. Não é só ela que circunda, então fica no plural. Ok? Um e outro é facultativa, mas de preferência para o plural. Hoje está difícil, gente. Tanta aula gravada que a língua já não estou acompanhando. Então, mesmo que um e outro pode ser usado no singular, de preferência sempre, então, coloque no plural. Um e outro merece nossa consideração. Um ou outro, o verbo sempre no singular. Então, ideia de exclusão. Então, eu estou excluindo um. Então, o verbo fica no singular. Então, vamos lá. Um dos que é facultativa, exceto quando você fala de uma ideia que só aquela pessoa sabe fazer. Um e outro é facultativa, mas dê preferência para o plural. Um ou outro, o verbo sempre vem no singular. Meu caro amigo, um ou outro advogado defenderá nossa causa. Nenhum, nem outro, também preferência para o plural. Só que você tem que prestar atenção no contexto. Vamos lá. Nenhum, nem outro contribuíram ou contribuiu para a conscientização. Nem seu pai, nem seu irmão irão ao Congresso, ou irá ao Congresso. Importante. Nenhum, nem outro será considerado vencedor da maratona. Singular, pois existe apenas um vencedor. Então, por isso que aqui eu pedi para tomar cuidado com a questão do contexto. Então, observa. Na maioria das vezes, você vai dar preferência para o plural. Mas, quando você está falando de alguma coisa que só um vai ganhar ou vai receber, aí você deixa no singular. Mais de um. Sempre no singular, a menos que indique reciprocidade. Exemplo, mais de um concorrente abandonou a prova. Então, essa é a regra geral. Regra geral, o verbo sempre fica no singular. Mais de um apareceu, mais de um concorrente, o verbo ficou, no plural. Será que o certinho aparece para vocês? Tem que dar uma olhada depois, tomara que sim. Senão vou ter que começar a rabiscar. Mais de um concorrente se cumprimentaram antes da competição. Reciprocidade. Então, eles vieram e cumprimentaram um ao outro. Se eles vieram e se cumprimentaram, então a gente tem no plural. Então, tem que ser no plural, se tiver reciprocidade. Caso contrário, sempre no singular. Menos de, cerca de, perto de, concorda com o numeral. Menos de 10 profissionais compareceram à cerimônia. Menos de uma pessoa fez isso, aquilo, outro. Então, se eu tenho mais de 2, plural. Se eu tenho um, singular. Pronomes de tratamento, sempre na terceira pessoa. Vossa Senhora deve acompanhar-me. Vossas Senhorias devem acompanhar-me. Pronome interrogativo, indefinido. Mais de nós, de vós, de vocês, concorda com o pronome qual? Quando singular, e pode concordar com o pronome ou expressão quando plural. Vamos lá. Qual de nós será eleito presidente? Quais de nós permanecerão na sala? Ou quais de nós permaneceremos na sala? Então, nós temos pronome interrogativo indefinido. Vocês trazem para vocês aí. Mas, então, nós temos pronome interrogativo ou indefinido, mais de nós ou de vocês. Então, sempre concordando como está o pronome indefinido ou interrogativo. Então, se aqui está no singular, o verbo vem no singular. Se aqui está no plural, o verbo vem no plural. Se aqui está no plural, o verbo vem no plural. Combinado? Que concorda com o antecedente. Fomos nós que pagamos a conta. Então, toda vez que aparecer o que, você vai olhar quem está antecedendo. Se aqui está no plural, o verbo vem no plural. Que são eles que nos entregaram tais propósitos. O que antecede o quê?
Eles tá no plural. Então, o verbo no plural. Sou eu que preciso de férias. Olhou a palavrinha que. Quem antecedeu? Eu, está no singular. Então, o verbo vem no singular. A expressão é que é invariável. A concordância é mantida entre todos os termos relacionados. Nós é que pagamos a conta. Eles é que entregaram. Então, se aparecer é que, ele é invariável. Então, o verbo vem no singular. Ok? Aliás, o verbo concorda. Tipo, nós é que pagamos. Então, está no plural, o verbo no plural. Só que o é que continua. Então, a gente fala assim, nós são que pagamos. Não, o é que fica invariável. Quem concorda com o antecedente, ou preferencialmente com a terceira pessoa. Sou eu quem aprecia os bons momentos. Sou eu quem aprecio os bons momentos. Que aprecio os bons momentos. Então, aqui, eu coloquei aqui na terceira pessoa. Então, ele fala, concorda com o antecedente, a palavra quem, ou preferencialmente com a terceira pessoa. Então, geralmente você concorda, faz a conjugação do verbo e coloca na terceira. Nesse caso, sou eu quem aprecia os bons momentos. Então, o verbo quem, então ele conjugou o verbo na terceira pessoa. Eu, tu, eles. Então, eu, tu, ele aprecia. Ok. Ou você pode ir pelo antecedente. Aqui eu tenho eu, então eu vou falar, aqui eu vou conjugar na primeira pessoa. Eu aprecio. Ok? Ou nós apreciamos, por exemplo. Então, isso aqui, assim, somos nós. Então, o verbo, você olhou o antecedente, nós, então você conjuga o verbo de acordo com a palavra que antecede a palavra quem. Ok? Mas, como ele fala preferencialmente, então coloca mais essa regrinha aqui na cabeça. Quando eu uso quem, preferencialmente eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa. E pode ser do singular ou pode ser do plural. Então, eu posso colocar assim, são eles quem, então, eles no plural, são eles quem apreciam os bons momentos. Então, a gente tem que conjugar. Próxima palavra, como, inclusive, exceto, menos, bem como, assim como, entre sujeito e verbo, concorda com o primeiro elemento. Então, é tudo anotado, hein, pessoal? Tem que anotar. A primeira dama, assim como seus assistentes, deixou a reunião. Então, entre sujeito, então a primeira dama é o meu sujeito, e o meu verbo é deixou. Está no meio. Se está no meio, eu concordo com o primeiro elemento. Assim como seus assistentes, deixou a reunião. Então, eu estou concordando, deixou com sujeito, a primeira dama. Vocês, como eu, precisam de paz. Então, vocês, aqui é o nosso primeiro elemento, é o sujeito, então eu vou concordar o verbo com o primeiro. Porque como eu, você pode pensar, eu estou por último, né? Então eu posso ser no singular. Não. Lembra, sujeito, e as palavrinhas como, inclusive, exceto, menos, bem como, assim como, e depois um verbo, você vai concordar com o primeiro elemento. Os policiais, bem como nós, ficaram indignados. Então, o verbo ficaram está concordando com o sujeito, os policiais, ok? Bater, dar, soar. Quando indica horas, concorda com o sujeito. Bateram 3 horas no relógio da catedral. O relógio bateu 23 horas. Então, quem bateu? Então, aqui a gente tem que falar do sujeito. Então, o sujeito aqui, o relógio, quando eu falo de horas, tá? Questão de bater, dar e soar. Então, o relógio aqui é meu sujeito, está no singular, verbo no singular. Bateram 3 horas. 3 horas é meu sujeito, então concorda, ele está no plural, então o verbo no plural. Ser, para horas, distância e datas, concorda com a expressão numérica. São 10 horas. É 1 hora. De São Paulo a Rio são 420 quilômetros. Hoje são 27 de novembro de 2003. Hoje são 2 de abril. Hoje é 1º de abril. São 9 horas da manhã. É 1 hora da tarde. Ok? Pronome o como predicativo. Singular. Amores é o que tem de sobra. Mais empregos é o que o povo mais deseja em 2010.
Então, predicativo é aquilo que sobra do núcleo do sujeito. Então, nós temos, aliás, predicativo, né, a questão do sujeito. Amores é o quê? Amores é o quê? Que tem de sobra. Então, aqui é quando a gente faz a perguntinha para o verbo, aquele do objeto direto e indireto. Lembra? Quando você usa esse termo, é o meu predicativo. Então, se ele está aqui, tem que ser sempre no singular. Então, fica no singular, fica no singular. Títulos de obras, quando houver determinante, pode concordar no singular ou no plural. Prefira singular. Os Lusíadas é uma das obras mais importantes da literatura. Então, aqui eu tenho o título, é uma obra. Os Ratos é de Dionélio Machado. Os Ratos são de Dionélio Machado. Então, fica muito estranho, realmente, né? Que até coloquei. Então, lembra que quando é uma obra, nome de livro, nome de filme, então você vai deixar preferencialmente no singular. Haja vista é invariável, equivale a veja. Haja visto os meus amores de infância. Então, invariável, não muda. Sujeito singular mais predicativo plural. Concorda com o predicativo. O que me seduziu foram os gestos de afeição daqueles seres. Então, aqui, eu tenho o sujeito, o que, né, nessa parte que me seduziu, o predicativo está no plural, então meu verbo vem concordando com o predicativo, aquele que explica o sujeito. A maior alegria dos pais são os filhos bem criados. Então, a maior alegria é meu sujeito, o predicativo, os filhos bem criados, então o meu verbo vem concordando com o predicativo, aquele que explica o sujeito. Tudo são delícias em nossa vida. Tudo está se referindo a delícias em nossas vidas. Então, o verbo tem que ser concordando, tem que vir concordando com o sujeito. Com o predicativo, desculpa. Se o sujeito for pessoa humana, a concordância será com o sujeito. Cláudia é as delícias de sua família. O garoto é só travessuras. Então, aqui a gente não está falando do sujeito, mas não era pessoa, não era nome de gente. Quando então a concordância será sempre com o sujeito. Então, aqui eu tenho o verbo concordando com o sujeito, porque aqui estou falando da pessoa. Então, lembra, se eu tenho o sujeito mais predicativo no plural, se eu estou falando de qualquer coisa que não seja humano, você vai concordar com o predicativo. Mas se o sujeito for uma pessoa e tiver o nome da pessoa, você concorda com a pessoa. A concordância poderá ser no singular, quando o sujeito prevalecer sobre o predicativo. Minha vida é as alegrias infantis. Então, aqui é como se ele tivesse, realmente está se referindo, né, está concordando com as alegrias. Então, por exemplo, como que eu vou explicar essa questão do prevalecer sobre o predicativo? Não, vou pular essa parte. Nossa, tem coisa demais ainda. Vamos lá. Então, a gente dando continuidade. Sujeito composto, resumido por pronome definido. Verbo no singular, concorda com aposto. Verduras e legumes e frutas, tudo contribui para a saúde. Jogadores, técnicos e preparador físico, ninguém seguiu. Então, o meu sujeito está sendo resumido ao pronome, lembra? Pronome definido. Alguém, quem, ninguém, quem é interrogativo. Então, tudo quem. Então, esse aqui é o meu sujeito. Quando aparece um sujeito assim, resumido a um pronome, o verbo vai ficar no singular. Seguiu, contribuiu. Sujeitos precedidos por cada e nenhum, verbo no singular. Cada senador, cada deputado, cada vereador no exercício do cargo, cuidar da sua saúde pública honestamente. Então, se antes de cada sujeito aparecer cada ou nenhum, o verbo fica no singular.
Sujeitos ligados por não só, mas também, ou tanto como, etc., verbo no plural. Não só eu, mas também você, participaremos das comemorações. Por quê? Porque a gente está falando com duas pessoas. Tanto a teoria como a prática são essenciais para o conhecimento. Sujeito oracional ou com verbo no infinitivo. Singular, a menos que sejam substantivadas e indiquem contraste. Beber e comer nos satisfaz. O viver e o sonhar bastam a uma vida feliz. Verbos substantivados, ou seja, nesse caso aqui, o verbo, se a gente olhar só individual, aqui é um verbo, mas como ele está sendo acompanhado por um artigo, aqui ele é um substantivo. Então, aqui, se ele é um substantivo, o verbo fica no singular. Subir e descer fazem parte da caminhada. Então, nesse caso, o verbo no infinitivo, que é o verbo original que eu falo, que termina em ar, e or. Então, ele fica no singular o próximo, ou se esses verbos estiverem substantivados, ou seja, estejam acompanhados por artigos. Sujeito composto por diferentes pessoas do discurso. Verbo ficará no plural e concordará com a pessoa conforme a sequência, primeira, segunda e terceira. Se não houver primeira pessoa, poderá ficar na segunda ou na terceira. Ela e eu passamos as férias no Rio. Então, primeira pessoa, nós. Tu e eu estamos equivocados. Então, primeira pessoa, nós. Tu e ele estás equivocados. Então, se eu estou falando de segunda e terceira pessoa, vós. Tu e ele estão equivocados, vocês. Então, aqui você faz esse joguinho. Então, lembra lá das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui eu estou falando ela e eu. Então, aqui, plural. Tu e eu. Então, nós estamos falando de nós. Estamos. Tu e ele, estais. Tu e ele, estão. Então, aqui o jeito que você concorda. Então, observa, aqui não tem primeira pessoa. Então, tu é segunda pessoa, ele é terceira pessoa. Se não houver, fica na segunda ou na terceira. Então, você concorda, você conjuga o verbo na segunda ou na terceira. Estais ou estão. Claro que para nós é mais fácil fazer na terceira pessoa. É bem mais simples. Verbos acompanhados de si. Quando o sujeito indeterminado, verbo sempre no singular. Quando partícula passivadora, pronome reflexivo, verbo concorda com o sujeito. Vende-se casas. Sujeito paciente, casas. Então, aqui, principalmente quando aparece isso aqui, ó, o se. Então, toda vez que aparece o se, a gente fala que é uma oração sem sujeito, né? Uma oração com sujeito indeterminado. Indeterminado. Então, aqui, nesse caso, o verbo concorda com o sujeito. Então, a casas é o sujeito, então fica no plural. Precisa-se de vendedores, sujeito indeterminado. Aliás, né? Ah, tá, desculpa, agora que eu vi a diferença, que esse aqui me confunde pra caramba também. Então, se o sujeito for indeterminado, precisa-se. Quem precisa? Eu não sei. Então, se é o sujeito indeterminado, o verbo fica sempre no singular. Se nesse caso é um pronome reflexivo, né? Então, ela é só o que está se vendendo? Para ficar mais fácil, para você não ficar preso com essa questão de apassivador reflexivo. Então, o que está se vendendo? Casas. Então, sujeito. Então, nesse caso aqui, ele vai concordar com o sujeito. Então, lembra, para ficar mais fácil a questão de quando aparecer o se. Você vai analisar. Aí você tem que fazer a análise da frase. Não tem jeito. Por exemplo, precisa. Quem precisa? Quem precisa de alguma coisa? Eu não sei. Então, o sujeito é indeterminado. Se for indeterminado, beleza. Plural. Singular. Se você conseguir colocar de quem está se falando, está vendendo o quê? Está fazendo o quê? E tem ali, você concorda junto com esse substantivo, com esse sujeito. Ok? Porcentagem. Concorda com o número ou com o elemento que a segue. 35% dos recursos se destinam a projetos sociais. 30% do povo rejeitou. 1% dos acadêmicos compareceu. Então, com quem que o verbo vai concordar? Ou você concorda com o número, ou você concorda com o que está acompanhando. Por exemplo, dos recursos, está no plural, então o verbo vem para o plural. Do povo, singular, então, singular. Ou você pode com o número, tá? 30% do povo rejeitaram a proposta do governo, tá? Assim é normal também.
Então, você tem as duas opções. Ou você concorda com o número, nesse caso, 1% dos acadêmicos compareceu. Ou você concorda com quem está acompanhando. 1% dos acadêmicos compareceram. Concordância é feita sempre com o número da porcentagem quando? Então, possui determinante. Os 20% da dívida serão pagos no dia 15 de janeiro. Então, aqui, por que nós temos que concordar? Nós temos aquele que determinou. Nós temos o artigo definido. Então, se nós temos um artigo acompanhando a porcentagem, então, ele tem que concordar com o número. Então, aqui está concordando com os 20, não com a dívida. O nome é anteposto a ele. Dos candidatos, apenas 1% foi aprovado. Da população, 30% rejeitaram a proposta. Então, se eu tenho um nome, um sujeito, antes da porcentagem, o verbo tem que concordar com o número. Nesse caso, 1% foi da população, 30% rejeitaram. Tá vendo que o nome aqui está no plural? Então, esses casos aqui são os casos que a porcentagem tem que ser concordada apenas com o número, nesse caso. Então, se eu tenho um nome anteposto, se eu tenho um sujeito anteposto antes da porcentagem, concorda com o número também. O verbo é anteposto a ele. Foram destruídos 35% da plantação de café. Então, aqui eu estou concordando com o número, porque eu tenho um verbo anteposto antes da porcentagem. Foi beneficiado 1% dos municípios. Então, eu tenho um verbo antes da porcentagem, e se eu tenho o verbo, tem que concordar com o número. Então, nesse caso, singular. Então, é isso aí, pessoal. A gente termina mais uma parte, mais uma aula, aqui falando da concordância verbal. Eu sei, essa cansa e é difícil até para passar para vocês, porque ela é bem complicada. Eu vou perceber, eu vou analisar agora se o mouse, quando eu passo, vocês conseguem ver. Tomara que sim, porque faz toda a diferença, senão eu vou ter que rabiscar depois para vocês entenderem. Lembra, o slide vai estar aqui embaixo para vocês. Acompanhem, façam, anotem, porque esse aqui eu sei que é muita regrinha, sei que volta muita coisa de adjetivo, pronome, por isso que eu sempre falo que morfologia é muito importante. Lembra que essa aula aqui tem 2 vídeos a parte da concordância, então não deixe de assistir, tem a concordância nominal e a concordância verbal, então são 2, qualquer dúvida me chama. Bons estudos para você, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.